Fala galera, aqui quem fala é o Vitor e hoje eu venho trazendo um vídeo mostrando 4 sinais da volta de Cristo e o fim dos tempos. Então, vamos logo para a mensagem. Primeiro sinal, os desastres naturais. Vamos ver Mateus capítulo 24, versículo 7. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Assim como a passagem diz, haverá fome e terremotos em vários lugares, se referindo aos desastres naturais. Terremotos, tsunamis, maremotos, tudo isso essa passagem se refere, dizendo que haverá não só fome, mas sim haverá várias catástrofes naturais no fim dos tempos, e é exatamente o que a gente vê hoje em dia. 2. As guerras. Vamos ler Mateus capítulo 24, versículos 6 a 8. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Assim como a passagem diz, no fim dos tempos ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras, além de que nação se levantaria contra nação. E o que vemos hoje? Só no nosso século já vimos a guerra do Afeganistão, a guerra do Iraque e a atual guerra na Ucrânia, além de rumores de uma terceira guerra mundial que ocorreram em 2020 ou atualmente em 2022 com a guerra na Ucrânia. Então vemos que essa profecia já se cumpriu há muito tempo. 3. Perseguição aos cristãos. Vamos ler Lucas capítulo 21, versículo 16 a 17. Diz assim: E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e todos serão odiados por causa de meu nome. Assim como vemos a passagem dizer, ela diz que os cristãos seriam odiados por causa de Cristo, e que até mesmo a família os entregaria para a morte. E o que vemos hoje? Em países como regiões do Oriente Médio, cristãos são perseguidos e mortos por grupos extremistas. As famílias de muitos cristãos os odeiam e os perseguem por causa de sua fé, assim como a Bíblia diz que aconteceria. 4. O aumento da maldade. Vamos ver o que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 12. E por muitos se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Assim como diz a passagem, pelo aumento da iniquidade, pelo aumento da maldade, o amor de muitos iria se esfriar. E o que vemos hoje? O mal hoje em dia se tornou normal. Coisas que são pecados graves, como pornografia, masturbação, palavrões e prostituição, já são considerados coisas normais, até mesmo em algumas igrejas. Um exemplo é a prostituição, que é um pecado extremamente sério, e hoje em dia é tratado como profissão, tanto que o nome não é mais prostituta, mas sim garota de programa. A Bíblia também diz que as pessoas estariam tão cegas e loucas que matariam os filhos de Deus pensando em estarem fazendo a vontade de Deus. Dá para imaginar, irmãos? Hoje em dia a maldade aumentou preocupantemente, assim como a Bíblia previu. Irmãos, esses são apenas alguns sinais da volta de Cristo. Faltaram muitos como fome, doenças e várias outras. Irmãos, a Bíblia foi um livro escrito há mais de 2000 anos e ela acertou perfeitamente tudo o que está acontecendo hoje em dia. Irmãos, um outro sinal que eu também posso dar exemplo é sobre as 2 vítimas mortas nas praças de Jerusalém. A Bíblia diz que no fim dos tempos, 2 pessoas que pregariam o evangelho seriam mortas e seus corpos mortos seriam tirados nas praças de Jerusalém para o mundo inteiro ver. Mas como que na época dos discípulos todo mundo poderia ver os corpos das testemunhas mortas? Simples, não poderiam naquela época, mas e na nossa? Com a internet nós podemos ver coisas que estão do outro lado do mundo, ao vivo, em tempo real. Ou seja, a Bíblia, um livro de 2000 anos atrás, mais de 2000 anos, já previu tudo que aconteceria. Várias profecias se acertaram. E tem gente que ainda fala que é um conto de fadas. Mas como é que um conto de fadas pode acertar tanta coisa que aconteceria? Ok, coisas como guerras, desastres, sempre aconteceram na história da humanidade. Mas por acaso cada uma aconteceria em uma escala gigantesca e todas ao mesmo tempo? Creio que não.
Irmãos, esse vídeo não tem a intenção de assustá-los, mas sim de alertá-los para que vocês saibam que o Deus Todo-Poderoso está próximo de voltar. A minha intenção é alertá-los para que vocês possam entregar sua vida a Jesus o mais rápido possível. Não deixem para amanhã o que vocês podem fazer hoje. Entreguem suas vidas para Jesus o mais rápido possível, pois o Pai está voltando. Então, eu peço que deem um like, compartilhem, se inscrevam, vejam os outros vídeos. Espero que essa mensagem possa ter edificado vocês. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês e adeus.